perguntar uma coisa. Antes de chegarmos a essas experiências nos 13 anos mais ostensivas, não sei se consegues resgatar essa memória, como é que era a tua percepção do universo, sei lá, de Deus? Como é que tu já encaravas isso? Encaravas isso já com algum tipo de busca pela parte da vida além da morte do corpo físico? Tinhas essa busca interna já? Como é que se processava isso internamente antes de chegares aos 13 anos e começares a ter todas essas experiências? Isso para mim sempre foi muito natural, né? Então, não vou te saber, não vou conseguir te dizer um ponto certinho quando, mas para mim, eu sempre achei muito lógico, muito racional e muito perceptivo também que exista uma força maior, algo que seja como o Espiritismo chama de causa primeira, ou como os hindus chamam de Brahman, aí vai ficar muita nomenclatura, mas naquela época ali, de uma forma muito íntima, eu não conseguia, e até hoje, né, mais ainda, não conseguia perceber o universo, né, e toda a beleza que é, como sendo alguma coisa simplesmente do acaso, que não tenha uma mão divina em torno disso, né? As coisas são muito perfeitas. Até no colégio, quando você começa a estudar um pouquinho de ciência, né, a coisa é impressionante, né? Não tem como, assim. E no meu caso, a única coisa que me chamou a atenção na época, quando eu comecei a estudar, que eu lembro que eu era muito novo, é a questão da reencarnação, né? Eu lembro que eu demorei mais ou menos um dia para aceitar isso. Eu era muito novinho, não vou lembrar exatamente, mas eu lembro de um diálogo com um amigo meu, e eu falando que a reencarnação é isso. Aí eu achei estranho, eu falei, pô, mas eu tô nesse corpo aqui, mas como é que pode, né? Se eu estava no outro corpo. Aí um amigo, mas não é você, era outra pessoa. Eu falei, cara, não, mas sou eu mesmo. Isso novinho, né? Devia ter uns 10 anos, mais ou menos. É um amigo meu que até tem contato até hoje bastante. E ele até falava, ele, pô, não consigo entender que o pai dele tinha até já faleceu, né, mas tinha uma doença séria, e ele falava, pô, não entendo por que meu pai sofre, se quem fez isso na outra vida foi outra reencarnação dele, não foi ele. Eu falei, não, cara, mas era teu pai, é porque a gente perde a memória. E eu lembro que eu demorei um dia, no máximo, para absorver isso e aceitar, porque você explicar para a criança o processo de reencarnação é difícil, né? Mas eu vi com tanta naturalidade que eu realmente não conseguia também compreender porque que uma pessoa tem um corpo e outra pessoa tem outro tipo de corpo, uma pessoa tem uma cor, a outra tem outra cor, uma tem a condição, mas o próprio corpo em si, né? Eu sempre tive isso desde pequeno, pegar assim a textura da pele, eu nunca me identifiquei, por mais que eu dê muito valor para o corpo hoje em dia, por causa dos chakras e tudo mais, e sempre dei, né? Hoje em dia, depois do filho, até fiquei mais negligente por causa de falta de tempo, mas sempre fiz atividade física, esporte, arte marcial, musculação, mas mesmo com tudo isso, eu tive muita estranheza com o corpo físico, não de repulsa, mas de perceber que isso aqui não é a realidade, né? Eu sempre pegava minha mão, olhava e achava assim, não é possível, cara, eu tô preso, eu tô dentro de uma coisa que não sou eu. Isso eu sempre tive. Então, assim, a percepção de Deus era muito automática, eu nem pensava muito sobre isso, porque eu sempre aceitei isso de uma forma muito natural, vendo o universo como um todo. Mas o meu questionamento que me dava mais força, não era nem questionamento, né? A minha percepção era essa, falar, cara, não tem como ser essa mão de pele de carne, eu sou muito mais do que isso. Antes das experiências. Aí depois eu já tive... E depois, assim, eu tive várias experiências, né, ao longo de projeção astral, de clarividência, inclusive algumas de ver o corpo energético, né? Há pouco tempo, em 2021 agora, eu comecei a ter experiências de projeção astral do corpo energético, que é uma coisa que não é tão comum na literatura, que é aquele tipo de projeção que você sai e você tem que ficar normalmente muito perto do teu corpo físico, tá? Diferente da projeção astral. Então, eu saí, e costumo sair ainda, mas não com... Eu não consigo reproduzir pela vontade, né? De sair na dimensão energética e ver o meu corpo energético de uma forma, assim, brutal, maravilhoso, né? A forma essencial dele, os canais, os NADs. Então, já tive experiências de um nível que, para mim, são até mais impactantes do que algumas projeções astrais, que, sei lá, você vai numa colônia espiritual, então que você sai voando pelo teu bairro, ou encontra, às vezes, um mago sombrio, né? Teve umas projeções assim do cara me perseguir que foram impactantes também. Mas essa do corpo energético, simples, de sair do corpo na minha cama, do lado, mas sair no corpo energético e ver os nádios, os canais, a energia percorrendo, ver os chakras, ver tudo isso cada vez mais
me dá digamos assim, uma vontade de estudar e de passar isso para as pessoas, porque quando a gente vê falando de chakra, de tudo mais, as pessoas têm que entender que isso é real, isso existe de verdade, tá? Então, não é uma coisa do livro ali, tem ali os circuitos de energia, os canais de energia, os vórtices energéticos, cara, isso é real, que nem eu estou falando contigo agora. E eu sempre tive essa percepção de pequenininho, olhando o corpo físico. Então, quando em 2021 eu comecei a ter essas projeções do corpo energético, que não é um tipo de projeção comum, eu falei, cara, isso aqui é maravilhoso, porque assim, eu estou comprovando na prática, por mais que você veja fora do corpo muitas vezes a aura, o campo energético, beleza, né? E em clarividência também, mas quando você vê a estrutura essencial do corpo energético, esses canais percorrendo as chamas de energia em volta do corpo, do corpo energético também, que não é uma coisa muito falada, isso aí simplesmente me dá as respostas que eu sempre tive quando eu era criança, ficava questionando, né? É justamente isso. Eu estou olhando para minha mão agora, eu estou lembrando da cena de uma das últimas projeções que eu tive no corpo energético, que eu fiquei uns 2 ou 3 minutos simplesmente olhando meu braço de energia fora do corpo, né? As chamas de energia percorrendo os nadis, eu fiquei 3 minutos assim, eu falei, cara, e eu fiquei preso, eu não tinha conseguido sair todo, né? Eu falei, não, eu vou ficar aqui só vendo isso, que isso aqui é a estrutura tão linda, tão maravilhosa, que é uma dádiva poder enxergar isso, tá? Então, não me estendendo muito, já me estendendo, me Fala à dá todas vontade. as respostas que eu sempre tive quando eu era pequeno, que eu olhava para minha mão e falava, cara, isso aqui não sou eu, não é a minha essência, eu tenho que trabalhar isso aqui, trabalhar não, eu tenho que preservar, que cuidar e tal, mas eu não posso me identificar com isso a ponto de achar que eu sou esse veículo de nhoque, de carne, né? Cara, olha, já tenho aqui umas coisas para te dizer que já absorvi aqui de ti. Em primeiro lugar, dizer-te que eu pergunto sempre às pessoas essa parte da infância, a maneira, porque grande parte de nós temos um padrão de crença inicial por causa das coisas que inevitavelmente esbarramos, vamos dizer assim, a família, que nos incuta a ideia de Deus dentro dos parâmetros religiosos, seja o que for, que até foi o meu caso, mas sempre com algo dentro de mim, talvez, e é aí que eu gosto de falar nestas coisas, porque eu percebo em ti algo que já trouxeste de bagagem, consciencialmente, que naturalmente te dava impulsos de percepção, não é? Que tu seguias, talvez do teu subconsciente, de captares a realidade de uma outra forma muito mais ampla, mais ligada à parte energética e consciencial. No meu caso, eu tinha muito interesse por ver os filmes de ficção científica, extraterrestres, a vida após a morte era uma coisa que me fascinava, mesmo dentro da parte católica, que depois gera ali um conflito, e dizer-te que ver essa abertura tua, tão natural, cara, espetacular, espetacular.